Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1. 4 mulheres e um propósito. Eu sou Merielle Basílio, especialista em produto e negócios digitais, e eu estou aqui na mesa com as minhas amigas especialistas Karina Paraíso, especialista em marketing e posicionamento digital, Lília Chateau, em gestão e liderança, e hoje uma convidada super especial, né, meninas? Super especial. Um tema super inclusivo para nós conversarmos. A gente está aqui com a especialista Sueli Robusti, dona da escola Nani, né, Sueli? Seja bem-vindo. Hoje a gente está aqui para discutir, para conversar um pouquinho sobre inclusão. Que bom. E a gente está muito feliz de te receber. Muito obrigada. E aí, para começar a nossa mesa, Sueli, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é a Sueli? Eu falei que você é dona de uma escola. O que tem de diferencial nessa escola? Tá, vamos lá. Eu sou psicóloga, formada pela PUC Campinas. Eu hoje tenho 74 anos, muito bem vividos. Maravilhosa. Eu sou casada, tenho 3 filhos, 6 netos. Uau! Fundei a escola em 1975. A escola está fazendo 49 anos. Isso que é um negócio duradouro, né? Isso que é sustentável. É verdade, assim, com muita luta, mas a gente vai mantendo porque a gente acredita naquilo que faz. E que mudou muito a educação, né? Muito. E faz com muito amor. Quando eu fundei a escola, não existia praticamente faculdade de educação, né? Não tinha a ciência que tem hoje, os estudos que tem hoje. A gente ia fazendo as coisas até empiricamente, deu certo ou não deu. Depois de um tempo vinham algumas teorias que a gente se embasava, puxa, estou no caminho certo, vamos por aqui, isso aqui não deu, isso aqui deu. E quando eu me formei, eu tinha muita vontade de trabalhar com crianças especiais. Eu fui fazer um estágio em APAE, e não bateu muito, não foi exatamente aquilo que eu estava esperando, embora tivesse feito o percurso todo do projeto da APAE. Mas aí eu encontrei uma escola em São Paulo, que era uma escola especial, eu morava em Campinas, eu vinha fazer estágio nessa escola, e eu estava para me formar. Me formei, fui efetivada para essa escola, e trabalhando nessa escola eu fui sentindo que tinha uma população necessitando de um outro tipo de trabalho, porque naquela ocasião só tinham as escolas tradicionais, escolas de freira, padre, Sion, né? Ou as escolas especiais, que era onde eu trabalhava. E eu sentia que tinham crianças que não eram crianças para uma escola tão tradicional, mas também não eram crianças para escola especial. Entendi. E aí eu disse, puxa, eu quero entrar nesse intervalo aqui. Foi aí que veio a história de montar, porque assim, é muito comum até na adolescência, eu quero ser professora. Agora, entre ser professora e ser uma empreendedora, dona de uma escola, Foi. Aí eu disse para elas, olha, eu queria montar uma escola, eram 4 diretoras lá, e eu disse para o meu pai, eu tenho o sonho de fazer uma escola. Meu pai disse, vamos em frente, eu te ajudo. Legal, né? Aí eu comentei com essa equipe, onde eu trabalhava, disse mais ou menos o que eu queria. Aí 2 delas, eram 4, 2 delas disseram, você topa? Quer uma sócia? Topa? Legal. Eu falei, topo. E aí a gente começou a construir o que seria, alugamos uma casa, e é o que eu disse, meio que empiricamente, o que a gente fez inicialmente? Nós avaliamos um pouco as crianças que tinham no Piratinins, que poderiam estar numa outra passagem, numa outra proposta acadêmica, e fizemos a passagem, né? E aí foi abrindo, começamos com pré-escola, trabalhamos primeiro até a alfabetização, depois a gente começou a abrir um ano por ano, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até que a gente completou. E aí a gente começou a entender que existiam crianças que não estavam bem nas escolas tradicionais, mas que poderiam se dar muito bem numa escola onde elas fossem mais respeitadas, onde não precisasse correr, não tinha aquela pressão acadêmica, né? E aí nós fomos construindo o projeto que hoje é o projeto da Nani. E como foi com os pais? Porque você falou que tinha uma escola, que tinha algumas crianças que estavam ali, né, no modelo tradicional, mas que tinham um atendimento, necessidade especial, que eu creio que vocês, quando você fala que fez uma avaliação, você fez um convite. Sim,
Sim. Como foi para os pais, assim, essa proposta, receber uma proposta diferente? Então, porque na verdade, assim, tanto nessa escola especial que eu trabalhava, quanto o meu propósito era conversar com os profissionais. Entender um pouco dos profissionais, o perfil dessas crianças, não o diagnóstico, porque para mim o rótulo em si não interessa. O diagnóstico nos conduz um pouco, né? Você fala, são crianças autistas. Aí você fala, bom, então eu tenho que respeitar algumas coisas da criança autista que tem algumas características que você tem que conhecer para poder conduzir. Então, não era assim o diagnóstico, mas o perfil dessas crianças, o que é que buscava, e os profissionais foram também nos ajudando, sabe? Mostrando para os pais que eles poderiam se beneficiar de uma outra proposta. E aí, com aquilo que a gente ia apresentando para os pais, eles foram entendendo que os filhos estavam melhor nesta escola do que em outras, né? Legal. E aí foram vindo. Aí a gente começou também a fazer contato com as próprias escolas, né? Se você tem algum aluno que não está indo muito bem e que pode se beneficiar de uma escola menor, né? Com uma outra proposta, eles também começaram a encaminhar, os profissionais começaram a encaminhar, e aí a escola foi se desenvolvendo. Legal isso. Eu tenho uma pergunta relacionada à minha área de gestão, né? Você começou a montar um negócio. Você começou montando a sua escola. Sim. Quais foram os principais desafios lá de empreender no negócio mesmo? De desafio era contratar profissional? Era captar novos clientes? Era administrar a parte de vendas? Era estar atendendo os pais, as crianças, e o que eu vou fazer? Tudo. Quer que eu seja bem sincera? Isso, e ela é super nova. Eu estava muito mais focada em atender pais, em fazer um bom trabalho interno, do que captar alunos e do que fazer gestão. Era isso. Dono de escola, dono de escola antigo, hoje não. Hoje você já tem toda essa formação, mas antigamente a gente não estava nem aí para isso, né? O que a gente queria era pedagogês mesmo, né? Era psicologia, era trabalhar na área da gente, Legal, né? Isso. Que bacana, que bacana. E aí vem as dificuldades, né, financeiras, começam a aparecer. A formação de professores, eu acho assim que para se trabalhar com inclusão, você tem que fazer a formação de professores internamente. Eles têm que vir com alguma bagagem, mas mais do que qualquer coisa, tem que ser humano, um ser humano aberto para esse tipo de atendimento. Se não tem amor, né? se não tem amor, se não tem doação, não tem teoria que vá fazer o resultado dar certo. E nós hoje temos, a escola tem 49 anos, eu tenho professores que estão conosco há 32, há 25, há 18, e a formação é feita sistemicamente na escola. Toda semana eles têm contato com a coordenação, eu faço toda a parte de orientação educacional, atendimento de clínica, atendimento dos pais, mesmo a dinâmica interna dos grupos, como é que funcionam, e a coordenação faz o atendimento individualizado dos professores. E cada 15 dias nós fazemos reunião e dinâmica geral de troca de informações. Quantos alunos hoje a escola tem? A escola hoje está bem pequena. Nosso potencial é atender 110, 120 alunos. Hoje nós estamos por volta de 40. Por quê? Porque a história da inclusão estourou. E o governo, né, influencia um pouco. Nós temos eu acho que uma proposta educacional no Brasil bastante distorcida, né? Algumas coisas que vêm de cima para baixo, não se questiona, quem está na lida não palpiteia, né? Não diz o que é que precisa, e as coisas vêm de cima para baixo. A partir do momento em que todo mundo é obrigado a fazer inclusão, você tem um filho que está nesta escola, e aí eu tenho um outro filho, por que eu vou pôr em outra escola e não aqui? E aí é obrigado a aceitar essas crianças. E o que eu vejo, assim, na nossa escola, a diferença fundamental do nosso trabalho é que nós trabalhamos em grupo, nós trabalhamos o coletivo. E a inclusão nas escolas regulares, ela acontece no individual. Então, eu recebo alunos que dizem assim,
Por que os meus amigos estão fazendo uma tarefa e eu estou fazendo outra? Por que meus amigos têm esse professor e eu preciso ter esta acompanhante? Né? Eles começam a perceber, não os pequenos, mas os grandes sim, né? O que a gente vai valorizando é a possibilidade de troca entre eles. Porque na medida em que eu faço uma pergunta e o professor me responde, o outro também aprendeu, o outro também entendeu, né? Então, esse é um dos pontos que a gente prioriza bastante no nosso trabalho, é o coletivo. Grupos pequenos, porque com crianças atípicas que estão incluídas nesses grupos, você tem que ter um grupo pequeno. Não dá para trabalhar com 23, 25, que acontece a inclusão nas escolas regulares. Né? Então, além de ter a coitada das professoras ficam perdidas, né? E elas ficam de coitadas mesmo, né? Mas porque são tem que mesmo. socorro às vezes. São, porque ou elas dão atenção para 22, ou elas atendem esse 1 ou 2 que estão na sala. A legislação, a inclusão, ela é uma falácia. Gente, ela é uma falácia. Para quem está dentro de escola, e não é à toa que as escolas regulares tradicionais hoje contratam equipes de inclusão dentro. Eles têm uma outra equipe pedagógica, porque os professores mesmo não dão conta. Não dão. Porque é outra estrutura. Então as equipes, as escolas estão contratando, ou seja, eles estão montando um serviço inclusivo dentro das escolas, porque foi obrigado. Então, mas aí você continua de novo no individualismo, né? Na individualidade. Exatamente. Então, assim, fazer o trabalho que as clínicas fazem, nas clínicas, dentro da escola, não é inclusão acadêmica, não é uma escola de inclusão, né? O importante é que as crianças atípicas tenham os cânones escolares, né? Exato. Regras, limites, horários, as mesmas coisas, né? E mesmo os componentes curriculares. Embora você faça algumas adaptações, por exemplo, nós temos grupos adaptados de ensino médio, grupos adaptados de ensino fundamental. Por exemplo, ao invés de você trabalhar com o grupo adaptado de ensino médio, química, física, biologia, a gente trabalha práticas. De que maneira? Então, você vai trabalhar a química, vamos tingir uma roupa? Como é que foi misturar essa tinta com aquela tinta? Não, o que precisou? Né? E aí, é o legal porque, assim, uma criança comum, né, sem nenhuma tipicidade, ela também aprenderia, às vezes, muito mais se fosse nesse modelo. Exatamente, mas eu tenho. Tenho crianças que não são crianças atípicas na escola. O nosso modelo é um modelo para todos. Sim. Né? É literalmente um modelo inclusivo, né? Quando eu trago uma técnica de ensino diferente, que todos têm acesso... Exato. E aí uma coisa assim que fala, você falando das crianças, né? Mas os pais também sofrem muito, porque eu tive a experiência de ir numa reunião na escola dos meus filhos e uma frase que a pedagoga falou, e aí a reunião era de pais, mas era para falar o seguinte: pai, você precisa olhar mais, ter mais atenção para a rotina dos seus filhos, né? Era essa a mensagem. E a pedagoga colocou uma frase falando que se a gente não olha o filho e tal, ele pode se perder. Uma mãe levantou, tipo assim, super ferida com aquela frase. E a frase, tipo assim, na minha interpretação, a frase é assim: independente do meu filho se tem uma necessidade especial ou não, é típico ou não, eu tenho a obrigação de olhar ele com mais atenção. Até porque eu só vou conseguir identificar se ele tem alguma necessidade especial se eu tiver atenta à rotina dele. Sim. E depois tem uma coisa assim, a criança atípica, a criança especial, ela tem que ser tratada igual a qualquer criança da sua faixa etária. Ela precisa de limites, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa de estímulo, ela precisa de desafios, né? E ela precisa de uma aprendizagem significativa. Aquilo que eu estou aprendendo, eu vou aplicar na minha vida. Né? Então eu precisa fazer sentido. O dia e a noite, o ontem, o hoje, o amanhã, precisa ter significado para ela. Não é uma quantidade de leitura que eu faço, vou decorar e vou responder pergunta. Não é por aí. E isso nem para nós serve, né? Porque nós viemos de uma educação formal que é assim: você decora o conteúdo, faz a prova, tira a nota, passa. Então, quando você traz essa visão da educação inclusiva, que eu tenho lá, eu vou ver como é que é a prática. Acho que se todos nós aprendêssemos, né, com essa vivência de como eu uso isso aqui na prática, no meu dia a dia, talvez nós seríamos profissionais e pessoas muito melhores. Exato. Porque a gente ocupou a nossa mente com um bando de conhecimento que às vezes não foi útil
pra nada. Exato. Às vezes não, né? Quase 99, né? 99,9. É verdade. É claro que você tem que ter o conhecimento histórico, os conhecimentos Sim. acumulados ao longo da história de vida da gente precisam ser passados, mas com significado. E a gente costuma dizer na escola que tem conteúdos fundamentais e conteúdos importantes. O que é fundamental é preciso trabalhar. O que é importante, eu vou trabalhando de acordo com a possibilidade de cada um. Uma coisa que a gente tem na escola que eu queria contar para vocês é assim, você vai me dizer, bom, Sueli, mas se eles estão agrupados, se eles estão praticamente juntos, né, a turma de 5º, 6º, 7º, 8º ano juntos, como é que você faz para trabalhar essas possibilidades e como é que um não atrapalha o outro e como é que cada um está num nível? Nós montamos uma estrutura na escola que as linguagens português e matemática são trabalhadas em oficinas pedagógicas. Então, o conteúdo de ensino fundamental e médio, ele é dividido em módulos temáticos. E começa com a alfabetização. Por quê? Porque com essa história de que passa, com essa história de que não tem um atendimento individualizado, proporcionando um processo de aprendizagem mais adequado para aquela criança. Ela tem que ir acompanhando os outros ou ir fazendo pequenas adaptações que também se perde no caminho. A gente começa com uma oficina de competência, que é a oficina de alfabetização. Então, eu recebo crianças de 14, 15 anos que não estão alfabetizadas e precisam ir para essa oficina. Então, na escola, em vez de ter um professor de português, eu tenho 4. Em vez de ter um professor de matemática, eu tenho 4. É uma estrutura montada diferentemente. O que acontece? Na hora que tem português na escola, todos os grupos têm português. Eles saem do seu grupo classe e vão para a sala de oficina para o nível de possibilidade de aprendizagem dele e de desafio. Full Forster. Exato. E aí você não tem o tempo de aprendizagem é flexibilizado. Ele não precisa aprender em 1 ano, não precisa se alfabetizar em 1 ano, pode se alfabetizar em 6 meses e ir para outra oficina. Quer dizer, o processo de mudança de oficina se dá de acordo com a evolução e os desafios que são cumpridos. Legal, nossa, né? Mas eu imagino que deve ser um desafio imenso, né? E eu acho que é um desafio que entra na esfera tanto para o aluno aprender, ter professores capacitados para ensinar e os pais também entenderem todo esse processo que é de aprendizagem num modelo que não é o tradicional para que o filho dele consiga alfabetizar, né? Os pais da nossa escola, quando vêm nos procurar, eles já vêm com algum histórico de fracasso. Porque eu tenho um familiar que ele tem uma doença rara, né? Eu até não lembro ao certo o nome, mas é como se fosse uma deficiência neurológica que atrapalha a fala, né? E todos os gestos. Então ele tem 14 anos e não fala. Não, ele é um pouco apraxia da fala? Isso, apraxia da fala. Tá. Mas até nos gestos dele, ele ainda tem como se ele tivesse 14 anos, mas tem ações de 7, entendeu? Tá. E os meus tios, assim, se mataram para achar uma escola adepta a isso. Contrataram professor particular para ele, porque tinha todo esse processo individualista, né? Então, o Gabriel ficava sempre ali no cantinho dele. Uma cuidadora só para ele. Tinha toda essa logística, né? E até para eles, e eu falo porque até vou te indicar a sua escola, porque lá em Osasco não tem uma dessa. Até para eles entenderem esse processo de que ele precisava de uma escola adaptada para ele, foi, assim, um processo imenso, porque as escolas não estão preparadas, eles também falam assim, mas quais as opções que a gente tem? O governo mas aí sabe o que acontece também? Vem o sofrimento do pai da criança. A gente precisa acolher isso, porque não é fácil. Quando você recebe é um baque, né? Meu filho não é, né? A gente usa normal, né? Normal. Usa normal a expressão é essa. Não é legal falar isso, mas né, é o que as pessoas meu filho tem alguma coisa. O que é que eu vou fazer? É muito duvidoso o caminho, não né? Certo. Quando você tem um filho, você já tem uma perspectiva. Ele vai para educação infantil, ele vai fazer futebol, natação, ele vai alfabetizar e meu filho vai. Quando nasce um filho com deficiência, você está incerto, inclusive, dos passos. Você não consegue lembrar muito, né, gente? Porque a gente está falando aqui especificamente de educação, mas vai para toda a área da saúde, porque aí que médico, psicólogo.
Isso, sim. eu tenho uma amiga que o filho dela tem Down, então assim, ele tem terapia todos os dias da semana. Todos os dias. Ah, é obrigatório? Não, mas ela investiu nisso. Então hoje ele é uma criança super adaptada, porque é fono, é não sei o quê, não sei o quê. Então, Porque assim, sabe o que acontece? Não é só o laudo médico que é dado, não é só a síndrome de Down. Muitas vezes você tem comorbidades. outras. Então ele tem síndrome de Down, mas ele é hiperativo. Ou então ele tem distúrbio da fala, ele tem um rebaixamento intelectual. Tem um problema Então, cardíaco. Tem um problema cardíaco, isso, que era que uma das normalmente grandes- sofre uma cirurgia. Então, é muito sofrido esse isso. caminho, né? E talvez a questão atual, né, de que todo mundo deve fazer inclusão, realmente aplaca um pouco mais o coração da mãe, Acolhe que meu muito filho mais. vai para uma escola Minha filha tradicional. tem direito, ele né? é uma tradicional, ele não é diferente, E ele aí, vai ser aceito. exato, Tem exato. esse é o grande... E o problema é que apelo. não é aceito, porque realmente assim, você pega uma classe de 23 crianças, aquele não acompanha direito, ele fica para trás. Então, onde está a inclusão? Ele não tem o mesmo conteúdo, ele não tem o social, né? Ele não é convidado para nada. Com ele isso, não, né? e como O é que social se é dá tudo. o desenvolvimento social dessa criança? Eu vou falar um termo engraçado, mas não é essa a expressão correta, né? Como isso acontece? Por exemplo, o meu filho tem 7 anos, a escola dele é uma escola que é uma escola pública que tem. E ele fala muito assim, mas ele fala assim, mãe, meu melhor amigo é o Cezinha. Ele não fala qual é a limitação que o Cezinha, mas o Cezinha, quando ele fala assim, mãe, o Cezinha hoje bateu num colega. Eu falo, filho, mas você sabe, mãe, eu sei, mas ele é deficiente. Esse é o discurso que vem. E eu achei interessante porque ele falou assim, mãe, de vez em quando o Cezinha tá meio bravo, eu sou o único que consigo acalmar ele. Aí eu vou lá, eu sento com ele, eu converso com ele, eu dou alguma coisa pra ele, aí ele fica calmo. Seu filho tem quantos anos? 7 anos. Isso não acontece com 15, 16. É verdade. Isso acontece. Então, a educação infantil, a inclusão, ela ainda é um pouco mais fácil. Por quê? Porque você tem uma faixa de desenvolvimento infantil onde a deficiência, ela consegue passar de uma forma tranquila. Quando vem a alfabetização no primeiro, não tem segundo ano, não tem As crianças são mais preconceito começa Aí mais quando tarde. vem a educação fundamental, que é a alfabetização, começam as discrepâncias cognitivas. aí E aí quando vem os 10, 12 anos, começa o Exatamente. social. E aí Se não distanciar. Não, e aí eu então acho que isso é aí o vamos falar de mais- discriminação social e não é só pelas crianças, às vezes é pelo pai que não vai querer convidar o outro filho, uma outra Às vezes criança, não pra beber sabe na festa. como. Às vezes não tá sabe preparado como pra Você lidar tem com um essa filho que situação. dá um determinado tipo de trabalho. Você fala, bom, como é que eu vou pegar o outro que eu não sei como é que ele vai atuar? Então, quando você tem uma escola de inclusão que você trabalha, os nossos alunos, por exemplo, eles fazem estudo de meio. Eles vão para teatro, eles vão para museu, eles vão fazer o que todo mundo faz. Eles vão para acampamento. Eles têm uma vez por mês, eles têm a balada. Tem um professor nosso. O nosso na formatura. Então, o professor de matemática é DJ. Então, entendeu? É proporcionar a eles uma legal. vivência que todo mundo tem, né? Normal. E aí eles se juntam, são os pares, são os iguais, né? Então, E aí você pode trabalhar as habilidades socioemocionais, a empatia, o respeito, né, a solidariedade, a resolução de conflito, porque eles brigam. Sim. E quando você está numa escola onde tem 15 de um tipo e 2 atípicos, não faz isso coitadinho com ele. Não é isso, vem cá. Vamos lá, vamos dizer o que aconteceu, vamos argumentar o que você tem para o que você sentiu, escuta o que o outro está te dizendo. Você tem que trabalhar a resolução de conflito. E não é. Normalmente o que acontece é deixa Separa. ele, não faz fácil isso, separar, não né? faz isso com ele, e você vai pondo panos quentes. E qual é o desenvolvimento social dessa criança? Nenhum. Não, e aí a gente vê que, sabe o quê? É um trabalho muito específico para criança, mas eu acho que é um trabalho mais ainda para os adultos, né? Para os professores, para os pais, para a sociedade de modo geral. Porque somos nós que, no fundo, geramos a discriminação, a segregação, a individualização. Sim. E na medida em que a gente consegue fazer esse trabalho na escola, você vai, de certa forma, dando subsídios para essa criança conviver na sociedade. Né? E o que a gente faz também, um dos cursos que a gente tem pós-término do ensino médio, por exemplo, na nossa escola, é o curso de emprego apoiado.
Emprego apoiado. Ah, eu ia Emprego falar apoiado. sobre A isso, gente faz a transposição do ser estudante para o ser trabalhador pela lei de cotas. Então, é muito... Esse é o grande desafio depois. É o grande Esse desafio. é o O que grande fazer com desafio eles? depois. O que a gente faz com E eles têm que ser úteis, eles Sim, têm que pertencer à sociedade de alguma maneira. Tem que ter o seu dinheirinho, tem que saber que tem hora para levantar, hora para terminar de trabalhar, onde eu almoço, como é que eu me locomovo, que ônibus eu tomo. E eles têm possibilidade dessa aprendizagem. Eles têm. Claro que nem todos. Você tem níveis de possibilidades, né? Mas a maioria, se você trabalha isto com eles, eles vão se desenvolvendo, os desafios vão chegando e eles vão vencendo. É muito legal. É isso, muito, né? muito gratificante. Como é que você vê? Você que passou, está 49 anos aí com a Nani, e de 49 anos para cá mudou muito o conceito de deficiência. Começava o portador de deficiência, o conceito de deficiente. Então, a qualidade de vida do deficiente, o tempo de vida do deficiente, né? Eu conheci casos que o deficiente antes, com 20 anos, ele não tinha nem ido para o dentista. Hoje em dia, tem acesso a muitas coisas, as terapias, tal, tudo. E como você vê o processo, o de escolarização também deles mudaram muito, né? Sim. O da escola para pessoas com deficiência, da tradicional. Isso. A escola agora tem que assumir, tem que... O que você projeta para o futuro? O que você imagina? Já que hoje a gente vê deficiência no shopping, né? Nas farmácias, antes a gente não via, né? Hoje a gente consegue ir numa farmácia e ser atendido por um deficiente intelectual, você vê no McDonald's, as cotas. Hoje você tem o diagnóstico mais preciso. E a possibilidade mais imediata de um diagnóstico. Então, o número de crianças atípicas e jovens, pessoas adultas que se identificam hoje, né, como autistas, adulto recebendo diagnóstico, né? Você vê que isso vai aumentando. Eu espero, eu não sei se eu vejo, mas eu espero que a gente tenha menos preconceito, que a gente abra mais espaços e possibilidades para que esses jovens sejam inseridos na sociedade de maneira mais honesta, né? De maneira mais amável, né? Porque não é bem assim. Mesmo o nosso trabalho de inclusão no mercado de trabalho... E o seu modelo de negócio, o seu modelo de escola? Ele é um modelo que pode ser replicado, ou você entende que nesse formato que está as políticas públicas, de que todo mundo tem que incluir... Nesse modelo, não. Né? Eu me vejo como diferente. Isso, e os pais me veem também como diferente. Vou pôr na... tem muita criança com problema nessa escola. Mas o seu filho não tem? Então traga e vamos trabalhar junto com as crianças que podem se desenvolver. Porque não me interessa o diagnóstico dessa criança. Claro, eu preciso saber para saber como vai lidar, já disse isso. Sim. Mas me interessa o nível de possibilidade acadêmica que ele tem. Como é que eu vou desafiá-lo? O que é que ele pode avançar? O que é que ele pode aprender mais? É isso que me interessa. Agora, se a gente não tiver escolas que possam fazer isso, vai acontecer o que eu recebo. Cada vez menos crianças alfabetizadas, cada vez eles mais... As escolas te indicam? Não. Eu já fiz um trabalho pessoal em cada uma das escolas, com diretores e tudo mais, e não vem nenhuma criança indicada para a escola. Alguns profissionais, sim, e as mães que chegam uma hora e falam, olha, não dá mais. Meu filho está sofrendo, eu ouvi falar da sua escola, então eu queria que você me contasse como é que é seu trabalho. Por que as escolas não indicam? Porque tem uma questão de lei, você é obrigada. Fala pro pai que você não vai aceitar. Não, mas né? Não é não aceitar. A escola não pode. Não. Então, escola não pode. Mas ela recomendar, olha, isso, mãe... É isso, não é, eu aceito. Não, mas as mães, muitas entendem assim. Você não quer o meu filho. Não, mas não é isso só. Não é isso só. Você colocou uma situação. Você disse, as escolas estão contratando grupos de trabalho de inclusão interno. Sim. Formam outro mercado, né? Formam outro mercado. Entendeu? Então, como é que faz? Como é que vai indicar? Não, mas como é que vai indicar? Vai dizer que o seu trabalho não está sendo eficiente? Ninguém vai Você vai dar um tiro no seu pé?
Nossa, você tem um desafio enorme. Eu tenho. Muito. O meu maior desafio é a captação de alunos, né, hoje. Eu ia te perguntar isso. É o desafio É o meu maior desafio. Eu tenho uma assessoria aí de trabalho que me ajuda bastante nisso. Mas porque assim mesmo. a sua captação de alunos vai vir da conscientização dos pais. De dizer assim, existe uma lei, tá tudo bem, que as escolas tenham que ser inclusivas, mas Sim. você como pai, você consegue enxergar o que é melhor para o seu filho? Mas Esse aí, tipo de deixa escolarização. eu fazer uma pergunta Então, também. é nesse sentido, imagino eu. Eu não sei, porque dentro dessa política, o pai entra nessa política. É obrigado a fazer inclusão, vou pôr meu filho. Ele acha que a inclusão vai acontecer. O pai não vai derrotado para a escola. Ele não põe na escola achando que não vai dar certo. Ele precisa passar pelo Você pega as percurso. escolas mais velhas, educação infantil, você Tanto não pega... que eu não tenho mais educação infantil. você pega Eu as mais recebo velhas. Fundamental Tá, 2 e dois. médio. de média. Até abre o Depois que já Fundamental 1 se sofreu, aparecer um depois que grupo já de sofreu. 3, 4. Mas não tem demanda. aparecido, porque o professor polivalente consegue ainda dar conta. Ainda tem uma crença. Tem. Tem uma um entusiasmo É ele, do pai, é vai só dar certo. aquele professor. Não é aquela coisa que muda. Tá. E a minha estrutura na escola mantém exatamente a estrutura de ensino fundamental. Tem troca de professor, tem um professor para cada matéria. Eles têm exatamente a mesma estrutura. Não tem nada de diferente na minha escola de uma escola regular. É uma escola de ensino regular inclusive. A gente se denomina escola de ensino regular inclusivo. Para a delegacia de ensino também. Embora eu estruture alguns grupos diferentes dentro da escola, mas para a delegacia de ensino eu me reporto ao primeiro ano, ao segundo ano, ao terceiro ano, independentemente do grupo que eu monto para o trabalho interno. Entende? É um trabalho Eu sou dobrado. obrigada a atender a legislação. Que desafio. É um jogo. É um jogo. É um jogo. É um jogo. É um Você jogo. tem um baita desafio aí. Tem. Mas a gente realmente, nossa escola realmente acredita muito no trabalho coletivo. Essa história de você ter uma criança com material adaptado e o resto todo na dinâmica da aula e essa criança fora. Ela falou uma coisa tão legal no começo da fala dela que eu quero voltar aqui, né? 49 anos no mercado, sendo que ela está indo na contramão do mercado. E ela falou que a coisa que ela mais preserva dentro da empresa dela, da escola dela, é o treinamento interno. É Sim. a cultura. Sim. Então, para uma empresa, Sim. estou tratando aqui, né? Essa Exato. escola é uma empresa. Ter uma empresa que vai na contramão do mercado, né? Para ela se manter, ela garante a cultura interna, o treinamento Forte, interno forte, com profissionais há muito tempo, que acreditam na missão, que Isso que eu acreditam ia no falar, propósito, acreditar que naquilo. investem na camisa e que vestem a camisa da escola, né? Então isso é muito legal, porque às vezes a gente vai na contramão do mercado, a gente acredita na nossa missão, porque o olho dela brilha, né? Ela fala Não, e você fala que ela dá pra ver no teu olho que você vive esse propósito, que você gosta, que você é apaixonado, mesmo contra o mercado, E mesmo passando as dificuldades que passa. mesmo passando as Muitas. dificuldades, Muitas. As dificuldades são muitas. muitas hoje. Porque ela é uma tá falando- estrutura cara. Isso que eu ia estrutura falar. cara. É uma estrutura cara. E eu não deixo de atender ninguém. Eu tenho um preço, que é um preço básico, de uma escola que trabalha dentro dessa estrutura, que você vê, em vez de um professor de português, eu tenho 4, em vez de um de matemática, eu tenho 4, né? Tem música, tem artes, tem química, tem física, tem biologia, tem ciências, tem, né? Mas Você não deixa de atender ninguém. se o pai chega e eu vejo que a criança tem possibilidade de se desenvolver lá dentro, eu não deixo de atender. A gente vai negociar de alguma maneira. E Nossa, o que eu gostei também Isso é na questão humano, da né? fala dela é isso. Ela assim, eu quero as crianças, porque as pessoas normalmente veem, mas eu vejo potencial de aprendizado, eu vejo Exato. potencial. Então, ela não se limita a ver o que A a maioria das pessoas limitação. vê, a limitação da criança. Mas tá, tudo bem, ela tem uma limitação, mas onde ela tem um poder?
Exato. Onde ela pode crescer mais. É. E aí é um olhar totalmente disruptivo, né? Eu tava assim, ela tinha que estar lá brigando nos lugares pra ser uma política. Eu também, já tinha isso. Eu não sei que você nem ela tinha que estar no lugar lá no conselho, em algum lugar brigando. Mas é difícil. Porque É difícil. senão você fica sufocada. E como em algum momento esse clamor pela mudança chegou no governo porque ele fez descer a lei de cima para baixo. Sim. Só que aquilo que você falou, nem sempre quem vai desenhar o modelo entende de como é. Nada. E aí ele vai naquilo que ele acha, naquilo que, né? Quantos ministros da educação passaram por aí? Quanto pessoal Você dentro, entendeu? E às vezes não tem dentro nada do com MEC isso. que não entende do que está fazendo, E às vezes nem de educação, né? né? Não é assim, tem às vezes ele não é muitas da área de pessoas educação. capazes, mas tem muita gente que não é da área. Não, e às vezes você é competente, porque assim, a gente sabe que cargos públicos tem muita coisa de indicação. Às vezes vou ir para o Ministério da Educação, mas eu não sou um pedagogo, eu não sou um educador que conheça a vivência e fala assim, não, peraí, ó, eu sei que você está propondo isso, mas não é a melhor prática. Sim. Né? E aí você fica lutando aqui para trazer um novo, porque assim, essa fala sua de ver o potencial foi algo que me chamou muita atenção. É que, na verdade, essa coisa do governo, o que ele viu muito é assim, na verdade, eu imagino que foi acabar com o preconceito, né? Então, todo mundo tem direito a essa educação. Então, eu acredito que passou por aí, né? Ninguém fez isso de uma outra maneira que não pensando no bem. Sim, né? sim. Mas na verdade, não funciona. Teria que se pensar numa coisa mais E funcional. veio de uma potência muito forte do lado das mães. As mães tiveram ali, que estavam dentro das políticas públicas, que tinham filhos com deficiências, para este olhar inclusivo, é um grito interno de uma mãe. Agora meu filho Agora pode meu frequentar. filho, só meu que filho na está em tal prática, escola. Ainda não é no nível que deveria. Exato, entendeu? Mas não tem condições. Você vê na escola pública, os professores, coitados, estão vendidos. Eles não têm formação Eles para têm que isso. passar as crianças. Você sabe que tem uma lei, que a criança não é reprovada. Tem. Então, a criança simplesmente, ela vai. Mas foi o que ela falou, ela chega uma criança, ela recebe um adolescente de 14 anos que não sabe ler. Não sabe ler. As Não leis foi não estão preparadas. É porque assim, tudo é feito de forma massificada. Exato. Não tem como ver a sua necessidade dela. Então, como é que eu faço para a massa? A massa é, todo mundo tem direito a escolas inclusiva e pronto. O que é legal, né? Em termos gerais, é isso. Funciona. Teoricamente, isto deve acontecer. Humanamente deve acontecer. Mas praticamente não funciona. A gente precisa Não pensar funciona. Precisa mais, precisa de uma cultura. Né? Porque que você falou, a pessoa também às vezes se tornou um professor de educação infantil com sonho de tal, aquela coisa bonitinha e tal, e você chega numa sala de aula e como é que eu faço a adaptação? Como é que eu me capacito? E eu não conheço, não estou dentro do mercado de educação, mas talvez o público não tenha essa mesma visão de falar assim, não, tem o meu jeito de ensinar, com essa formação mais intensiva para isso. Então, assim, eu estou falando de um assunto de leigo, mas aí você fala assim, pelo que eu ouvi, né? Você trouxe assim, eu treino, tem profissionais que estão há quase 40 anos comigo e não sei o quê, tem reunião comigo, tem com o grupo, tem não sei o quê. E você sabe que eu não faço nenhuma reunião com um pai, por exemplo, sobre uma criança ou com um profissional que eu não escute o meu professor. Porque o olhar dele me dá tanta segurança, me dá uma base para eu discutir, entendeu? Que é fantástico. O olhar que os meus professores têm, fulana, me diz, olha, eu vou ter reunião, como é que está essa criança? Assim, assim, assim. Eles têm exatamente, primeiro que são poucos alunos, né? E segundo que eles têm um olhar muito preciso na possibilidade desses alunos, nos desafios que eles podem vencer. Né? Mas esse desafio que a Meire está trazendo é um desafio para os professores no sentido de na Nani, ela é uma escola menor. Sim. Agora, numa escola com 20, 30, ele pode até não querer se capacitar. Não consegue. Como que ele não vai dá olhar? conta, coitado. Entendeu? Esse que é o ponto. Entendeu? Não é só E aí, a gente também não sabe o seguinte, por isso eu tô falando de um ponto de vista de leigo. Eu também não sei o quanto a instituição permite que você tenha. Você quer melhor? Então vai fazer o curso por sua conta, porque o que eu tenho é essa trilha básica aqui, que eu te que você tem forneço. que seguir.
Entendeu? É verdade. Eu tô pensando aqui, né, na questão da educação. Hoje em dia a gente tem algumas escolas, essas top de São Paulo, né, que você sabe qual que eu tô falando, que vem trazendo modelos mais disruptivos, né, sociais, de implementar tecnologia, de investir que adolescentes façam projetos sociais. Tem a questão conteudista, mas tá vindo uma inovação na educação, Sim. né? Do Sim. empreendedorismo, da Sim, educação financeira. sim. Então, no mesmo caminho que vem essa Modernidade, né? Essa modernidade, tecnologia avançando. exatamente, essa tecnologia, tal, tudo. Será que não vai vir esse caminho de novo para voltar para essa inclusão? Eu acredito, seu eu olhar? tô aqui esperando. Eu tô aqui esperando. Sinceramente, eu vou dizer para você que eu tô na luta esperando. Porque tá saindo do tradicional. É, Vamos conversar? Tá saindo do tradicional, tá vindo uma modernidade para educação, né? Então, eu acho que vai vir uma modernidade para a inclusão. E eu acho que a sua proposta, ela é inovadora. É que eu acho que você foi extremamente inovadora na sua época, né? E eu acho que ela vai voltar esse ciclo de novo, que o seu modelo vai falar assim, gente, é a solução. Amém. Mas sim, porque não tem como. Mas porque vai ficar muito caro para as escolas regulares terem uma equipe de inclusão. Já está caro. Tá muito caro. Tá caro. Eu tenho conhecido algumas escolas que, assim, são 5, 6, 7... Porque, assim, uma coisa é o professor que tá lá e faz a inclusão. Só que esse professor não sabe fazer o PEI, né? Que é o Programa Individualizado, de Ensino Individualizado. Você tem que ter um coordenador. Aí você vai ter que ter um coordenador orientador que vai falar com o pai, porque esse pai tem outras Então vai montar, é uma mini escola dentro da escola. Mas eu continuo dizendo para você que a minha tristeza é que essa criança Ainda fica isolada. Não, vai ficar isso. Ela fica, ela e os profissionais e os amigos fazendo outra coisa e ela fazendo. É uma clínica dentro da clínica. E a evolução não se dá no mesmo nível que se dá na troca dos seus iguais. Essa é a questão. Se a gente olha, a gente tem que ver. Mas aí eu vou perguntar uma coisa. Vamos fazer uma coisa. Vamos lá no MEC. As crianças que entram nesse processo de inclusão, quais de fato terminam dentro de uma escola regular e quais de fato abandonam e em quanto tempo? Mas com essa coisa do passo a passo, ela termina. Lógico. E muitas mães acham lindo bonito, a criança se formar junto com todo mundo, tá ele lá. Ela Agora, termina no papel, né? O que é que ele trouxe de bagagem? O que é que ele se desenvolveu? O que é que ele aprendeu? Ele só frequentou o que é que ele vai pôr na né? prática? E o que é que ele vai fazer para a sociedade? Porque ele, na verdade, como é que ele vai se incluir socialmente? Um elemento. Aí os pais ficam tomando conta desse filho pro resto da vida. Ela está no ciclo de 49 anos. Os seus que você está atendendo estão com 49 anos agora, 50, né? Ainda é quase que uma geração, né? Duas, né? Não, duas, Ainda Mas aí eu vou fazer uma pergunta assim. Pelo que a gente outra tá contigo, nervoso. Pelo que você fala, o seu método é disruptivo, ele é pensado na criança, né? Não só na alfabetização, mas na socialização e na vida da criança fora da escola. Sim. Mas o quanto isso está acessível para outros profissionais e para outras escolas? Para quem quiser. Porque, assim, tipo assim, uma outra escola, um outro profissional, um professor, se ele quiser... Eu falei assim, Sônia, eu quero aprender o seu jeito. Eu monto um projeto, obviamente, né? E a gente vai trabalhar em cima disso. Porque eu acho que isso também tem que ser falado. Sim. Né? Assim, não é só que eu recebo e eu tenho um trabalho diferenciado. Porque quando você começa também a trabalhar na cabeça das pessoas, olha, é possível fazer um trabalho diferenciado e tem resultado, porque eu imagino que você deve ter aí, nesses 49 anos, inúmeros casos de muito sucesso. Sim, sim. Olha, tá aqui comprovado que tem. E a gente, assim, você falou uma palavra assim, você tem um método, né? Nós temos uma estrutura que veio sendo construída ao longo do tempo. Sim. Eu não posso dizer para você que é um método, né? O que a gente pode passar para outras pessoas é os fundamentos que a gente tem.
né? Então, no que a nossa escola se baseia? No socioconstrutivismo, por quê? Né? A questão do trabalho coletivo e não do individual. O trabalho não é clínico, o trabalho é educacional, é escolar, é acadêmico. Então, são coisas que a gente pode passar muito mais do que o método. Não tem um método, tem uma Mas até estrutura. a tem forma de método. você É organizar método. a sua matemática e português é 4 método. professores ao invés de Aí, Tem 4 sim, professores nesse sim. grupo, esse nível de Você habilidade tem de português sim, é uma sim. metodologia. Aí, nesse sentido, É. sim, as oficinas Sim. pedagógicas nos ajudam a não segurar, né? E a poder trabalhar cada criança na sua possibilidade, né? Então você não fica preso. Veja também, de novo eles formam outro grupo, porque eu saio do meu grupo clássico e eu vou para um grupo de português que pode ser diferente do grupo de matemática. Os alunos que estão aqui podem ser outros diferentes do que estão ali. Reforça Então, mais uma vez a socialização. A socialização vai acontecendo, Muito dinâmica. entendeu? E o socioemocional, idem. O respeito, o cuidado, um ajuda o outro, espera a sua vez, agora é a vez dele perguntar. Muito legal. Né? Esse Então, trabalho, além da sua escola, você faz formação de profissionais, você faz formação, você transforma todo esse conhecimento que você tem, esse know-how que Você você falou que você tem faz o projeto, mas... de criar projetos. Você hoje forma professores fora do seu. não. Nem pretende. Não, nós já tivemos essa possibilidade, a gente já abriu essa possibilidade, Uhum. mas não aconteceu. Entendi. Não aconteceu. Porque o mundo precisa conhecer, professores precisam conhecer aconteceu. o método. Não aconteceu. A gente já pensou, fizemos alguns projetos, teve alguma ONG que nos procurou e a gente fez todo o projeto, desenvolveu, mas não dá, o preço não bateu, o horário, enfim. A gente tem essa disponibilidade, mas não aconteceu. E assim, também, a demanda de tempo que a gente gasta dentro da escola é muito grande, né? Sim. Muito. E eu não faço só isso, né? Sim. Eu já falei, eu tenho 3 filhos, 6 netos e dou uma assessoria numa outra escola, né? Uma assessoria, eu sou psicóloga e assessora educacional numa outra pré-escola de um outro lugar no clube, no Clube Círculo Militar. Então, eu também não tenho muito tempo, né? Disponível. E também não quero trabalhar 24 horas, 7 dias da semana, amiga. Eu já estou diminuindo um pouco o meu ritmo. Mas havendo possibilidade, tendo um grupo que chega e fala, olha, Nós queremos... Mas você já preparou uma seguir o equipe legado. para seguir o legado da Dani. espero que sim. Nossa, Espero que muito sim. bom. Eu sou a mais velha do nosso grupo, Tem que seguir o legado. né? As minhas sócias têm aí 10, 12 anos menos do que eu. Espero que elas tenham o fôlego que eu tenho. Eu tenho. Tem. Tô aqui. Dá tenho. pra ver. Não, Dá pra tenho. ver no teu olho, meu assim, pique é na grande. tua forma de falar, na tua vontade de fazer acontecer, dá pra ver no teu olho. É muito. Isso faz o A negócio energia, dar né? certo. É só isso que faz o negócio dar certo. verdade. É o que mais faz. É a vontade, energia, é o acreditar A gente na agora missão. está querendo ter um professor e a minha coordenadora que vieram falar. Se a gente tem muita criança que já saiu da Nani, que já entrou no mercado de trabalho, mas tem muitos que também já saíram e não estão fazendo nada. E que tal se a gente montar um curso tipo, como se fosse uma faculdade, né? Então vamos escolher aí alguns caminhos para fazer um trabalho com eles. Pode ser que aconteça. Se acontecer, eu volto aqui para contar. Vai voltar aqui. O projeto é dar conta disso até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, eu tenho certeza. Vai ser E um trazer esses jovens que já têm alguma vivência, que já passaram pela escolarização. Já não estão na clínica, não tem grupo social. Mas que podem fazer algum outro curso, sabe? Se desenvolver de alguma outra maneira, a própria tecnologia, o próprio empreendedorismo, sabe? Alguma coisa que a gente possa dar a mais para eles. Vamos ver, eu conto, tá? Conte. Então, na nossa outra temporada, você virá contar sobre esse projeto. Eu te chamo para ir lá também. Gente, eu conheço a Nani, já trabalhei com algumas crianças que estudaram lá
Eu lembro de um caso específico, o Otávio, ele aprendeu a pegar ônibus, né? Ele aprendeu o troco, né? E como pagar o ônibus, e assim, foi todo um processo de escolarização. Ele saiu de uma escola tradicional, regular, e como ele foi aceito na Nani, como ele desenvolveu as habilidades e competências dele, ele liga para todo mundo, ainda, porque ele sabe usar Facebook, Instagram, Isso eles aprendem bem devagar. Você vai pegar Uber, ele me mandou mensagem, falou, você aprende a pegar Uber agora. Eu falei, muito bom, Otávio, tal. Então é muito legal, assim, eu conheço a Nani e já vi o projeto de perto e fico extremamente incomodada do caminho que está tomando a educação com essa questão da inclusão, mas eu acredito realmente que vai voltar. O ciclo vai voltar. Não é a primeira vez que eu escuto essa fala, viu? O ciclo vai voltar. Eu tenho escutado de algumas pessoas, de alguns profissionais. É que, infelizmente, você precisa de um tempo para validar. Acho que na própria Europa, né, os tablets que foram inseridos na educação, na Europa já estão sendo retirados. O Brasil está colocando na educação. Né? A gente está colocando, lá já foi testado, validado, já está sendo retirado. Né? Então tem um tempo aí, infelizmente, que a geração que passa por esse tempo paga o preço. Mas eu acredito realmente que vai voltar. Eu também. E o seu modelo de negócio vai ser um diferencial no mercado. Tomara. E replicado. Tomara. Estaremos aqui para ver. Celi, obrigada pela sua participação. Meninas, foi muito bom conversar com vocês. Espero vocês lá tomando um café com a gente, para a gente poder mostrar um pouco do trabalho, né? Sim. E estamos lá na Rua Graúna 107. Isso que era a pergunta. E podemos atender, tem o nosso Instagram. Qual é o Instagram da escola? Você me pegou? Arroba Nani? Vamos. Arroba Nani. O telefone é 5044-6205. Tem o site. E acho que Nani _ Escola. Tá vendo? Tá vendo como eu não sou? Tá vendo? Sou uma parte da gestão. Maravilhosa. Gente, nós encerramos hoje o nosso episódio, né? Nosso episódio de hoje com a participação da Sueli, participação de Merielle Basílio, Karine Paraíso. Agradecemos. Quem ainda não segue as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, segue aqui, compartilha. Quem tiver aí, quiser conhecer a Nani ou tiver alguma família que tem alguma criança, algum adolescente que precisa de uma orientação especializada para nortear a educação, ou seja, no início da vida profissional, procurem a Nani, eu super recomendo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do trabalho que é feito lá. Então, até o próximo episódio, muito obrigada pela participação, foi incrível. Obrigada. Muito bom.